Galera, fazendo um videozinho mais de documentário hoje, só para documentar algumas coisas que acontecem. E hoje eu quero reforçar um assunto que fala a respeito da adaptação a essa volatilidade que é a vida de navio. Recentemente, o meu cabin mate, né, o meu colega de quarto, ele teve que interromper o contrato dele e aí acabei ficando aqui sozinho na cabine. Por um lado é bom, mas tem um lado ruim também. É sempre bom ver o lado bom das coisas, que, para começar, cabine solo é uma coisa que vale ouro dentro do navio. Quem começa a trabalhar no navio, na maioria das funções, até alguns cargos de gerência, é difícil conseguir uma cabine só para você, uma cabine solo. Então, geralmente isso está reservado mais a pessoas que têm um cargo de oficial ou a alguns cargos de artistas, como cantores, pessoal do teatro, mas é mais para cantores e oficiais. E depende também da patente do oficial. Então, geralmente essas funções conseguem ter uma cabine solo, mas ainda é difícil. Então, ele teve que terminar o contrato dele para resolver questões familiares e aí acabei ficando aqui sozinho durante. Eu acho que eu devo ficar aí o período do cruzeiro inteiro, porque a empresa provavelmente vai contratar mais gente para substituir esse funcionário que acabou deixando o cargo. E aí, provavelmente eu vou voltar a ter um colega de quarto. Só que nesse meio tempo, parece que eu vou ficar o período aí de 2 semanas com um quarto só para mim. É algo muito bom. Você tem mais privacidade, você não precisa se policiar tanto com os horários do outro. E eu tenho, assim, mais espaço para mim, né? Mas, por outro lado, existe a questão que pega muita gente de calça curta, que é o quê? A volatilidade do mercado de cruzeiros. Eu não estou falando a respeito de vendas, de negócios e de dinheiro, mas eu estou falando assim, criar vínculos, sejam vínculos amorosos ou vínculos puramente de amizade. No meu caso, eu criei algumas amizades dentro do navio e sinto da mesma maneira quando alguém cria uma relação de amor. A gente sente alguma coisa quando a gente deixa de ver um colega, quando a gente deixa de ver um amigo no seu cotidiano. E eu senti também um pouco Quer dizer, eu senti a saída desse meu amigo. E por que eu estou falando isso? Quem vai trabalhar em navio tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Seja se você planeja, de repente, se envolver romanticamente com alguém, ou não, só quer amizade, só quer fazer conexões. Esse é o melhor tipo de ambiente para isso, quem quer fazer conexões, porque você vai conhecer gente do mundo inteiro dentro de um navio. E é sempre bom esse tipo de conexão. Mas, sem querer desviar muito do assunto, isso cai em um assunto que eu falei já em outro vídeo, sobre saudade, sobre essa volatilidade, mas eu nunca falei muito adentro. Então, o que aconteceu? Esse meu amigo, ele, por questões familiares, ele acabou tendo que rescindir o contrato dele, voltou para casa mais cedo. Então, eu senti isso, porque a gente meio que tinha já uma irmandade formada, mas por que eu senti? Porque a gente, dentro do navio, a gente cria vínculos, só que a gente tem que ter em mente que isso é temporário. Tudo dentro do navio dura questões de 6 meses, 9 meses. Por mais que as pessoas ainda consigam, em algumas empresas, sejam terceirizadas ou não, estender seus contratos, né, para ficar mais tempo, né? Eu conheço pessoas que estão há 11 meses dentro de um navio, mas tudo é volátil. Existem coisas que podem acontecer e aí de repente você não conseguir cumprir o seu contrato, como já teve uma colega também brasileira aqui no navio onde eu trabalho, que teve que também encurtar o contrato dela e voltar para casa antes, para também resolver questões com o avô, avó ou alguma pessoa da família com doença. Teve a questão também matrimonial dela, que ficou um pouco abalada com essa questão, né, da distância, e várias outras pessoas também na mesma situação, de ter que voltar antes do final do contrato,
ou algumas pessoas por questões de doença, elas terminam, dão uma pausa no contrato para ficar aí período máximo de um mês e depois voltar. Então é algo super comum. E para quem procura aí um parceiro, uma parceira, é se preparar, que assim, é muito difícil essa vida, porque você pode conhecer uma pessoa no navio e essa pessoa já de repente já está no último mês, ou faltam 2 meses só para terminar o contrato, e aí você pode ser que nunca mais veja essa pessoa. Então assim, as relações amorosas, as relações, né, de casal que surgem dentro dos navios, tem uma taxa muito baixa de sucesso. Eu conheço, inclusive, um amigo aqui do navio que ele é casado. Ele conheceu a esposa dele dentro do navio e deram muito certo. Hoje eles moram juntos, têm uma casa juntos e a esposa parece que trabalhava mais tempo nessa vida de navio do que ele. Ele, durante pouco tempo, ele conheceu ela e aí resolveram morar juntos. Hoje ela não quer mais trabalhar com essa vida de navio, apesar de ter feito dinheiro, juntado um dinheiro legal, ela não quer mais, mas ofereceu aí a oportunidade para o parceiro de estender mais um pouco a questão do dinheiro e tudo mais, e hoje ele está no navio, mas ele tem uma parceira que ele conheceu no barco, e assim, o que ajuda também é a questão deles serem do mesmo país, os dois são brasileiros, então isso é muito bom. Mas é muito difícil a taxa de sucesso de um relacionamento dentro do barco. Porque, como eu falei, você pode conhecer uma pessoa num dia e meses depois pode ser que você nunca mais veja essa pessoa. Então, é uma questão muito complicada. Existe muito drama também dentro do navio por causa disso. Pessoas que sentem uma saudade extrema, pessoas que não sabem como lidar com isso. Tem pessoas que são mais experientes, né, nessa questão amorosa e simplesmente se envolvem porque o corpo tem necessidades. Então as pessoas se envolvem com outras pessoas dentro do barco e já sabem que aquilo é temporário e aquilo vai durar pouco. Então, esse meu amigo, eu criei amizade com ele e nós temos mais... A gente tinha, né, mais 5 amigos, né? Totalizando aí acho que quase 6 brasileiros dentro aqui do barco, e a gente se reunia, a gente ia pro bar juntos, um oferecia suporte psicológico pro outro, né, quando tinha um problema em casa, e aí a gente meio que formou um grupo de apoio. Então, isso é muito bom, principalmente para mim, que eu sou novo nessa vida de navio. Então, assim, eu a princípio, no primeiro dia, no primeiro mês trabalhando a bordo, eu fiquei muito assustado, porque foi algo que me atingiu com um impacto muito forte. E essa vida é muito assustadora no início, eu vou admitir. Então, assim, cada um tem a sua maneira de lidar com isso. Mas é sempre bom achar um equilíbrio. E, assim, aceitar e entender que, da mesma maneira que você perde oportunidades, você também pode ganhar. Pode ser muito difícil para você conviver com essa volatilidade de ver pessoas entrando e saindo do barco o tempo todo, e algumas pessoas não conseguem lidar com isso, mas você pode se adaptar muito bem. No meu caso, eu estou ali no meio termo, porque eu ainda acho estranho você conhecer pessoas e de repente não ver. Não estou dizendo que em terra não seja diferente, isso também acontece em terra, mas aqui dentro do navio tudo acontece com mais rapidez e muito mais intensidade. Então, para quem quer treinar o cérebro, quem quer treinar o mental, a galera do estoicismo aí também, que quer se testar, venha trabalhar no navio, porque realmente você vai ser testado até os seus limites. Então, confesso que está sendo uma experiência muito louca. Eu estou aprendendo demais com isso e estou treinando muito a questão do desapego, porque o desapego é muito reforçado dentro do navio. A gente sempre está em desvantagem com relação às pessoas que estão em terra, porque a gente está trancafiado aqui o tempo inteiro dentro do navio, tendo que cumprir metas, vendas, tem preocupações com treinamentos, tem a questão da dificuldade de comunicação com o mundo exterior. Aqui a gente paga a internet também, e quando paga, às vezes a internet não é nem boa,
Então, assim, tem uma série de dificuldades que acontecem para quem vive dentro de um navio. Então, o papo de hoje foi esse. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho, né, das dificuldades e também da questão do sofrimento, né, com essa volatilidade que é a vida dentro do navio. Então, fica comigo para um próximo vídeo também. Segue o canal, se inscreve. Quem tiver dúvidas, vou ficar feliz de responder. E vou sempre postando aqui mais conteúdos como esse, reportando aí, né? Diário do Capitão, se eu posso dizer assim. Então, um beijo, abraço. Coloca aí esse like aí para ajudar o canal a crescer. Valeu!